Yeah. O Aqui Se Discute está no ar. Boa tarde a todos e todas. Mais uma vez a gente está aqui no Aqui Se Discute. E aí vale a pena dizer, né, por que aqui se discute? Porque a gente pensa que é importante discutir todos os temas que nos incomodam ou que a gente queira saber mais informações. E esse quadro também foi criado aqui pela Rádio Triplex, que é uma rádio da CUT, uma rádio web, para a gente falar para além do movimento sindical. E é importante que a gente debata determinados assuntos. Hoje nós estamos aqui, por exemplo, para falar sobre fake news. Então, estamos aqui com nossos convidados, Padre Kelder. Seja bem-vindo, Padre Kelder. Obrigado, Clemildes. Boa tarde para vocês, para todos os ouvintes aqui, todas as pessoas que estão nos acompanhando. Com a pastora Claudete. Boa tarde, pastora. Boa tarde para todas e para todos. É um prazer estar aqui nesse bate-papo. É um prazer também para todos e todas que estão nos ouvindo e também um prazer estar nessa mesa aqui com vocês. Estamos aqui também com Wesley Scooby, ferroviário do Sindifé, que tem um podcast do Scooby, né? Boa tarde, Scooby, tudo bom? Boa tarde, Clemildo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui compartilhando de vocês esse bate-papo e buscar, né, melhorar o entendimento, levar um melhor entendimento para as pessoas em relação ao fake news, o que isso traz de ruim para a nossa sociedade. Ok, boa tarde, Wallace, do Sindipetro, nosso sindicato filiado também. Seja bem-vindo, Wallace. Obrigado, Clemilde. Gostaria de agradecer a CUT, a você também, por poder estar participando desse programa. Queria também desejar boa tarde a todos e a todas, e que esse programa hoje possa servir como um instrumento para que as pessoas possam entender o que é fake news e como que ela está afetando a nossa sociedade. Muito obrigado. Por nada, esse espaço é nosso. Dá uma boa tarde também para o Tony Braga, aqui da nossa rádio, que dá o nosso suporte aqui, e dizer que a gente quer falar sobre fake news, principalmente no momento que a gente está vivenciando, que a cada momento aparece uma coisa meio absurda que a gente não sabe exatamente como tratar. E por isso a gente convidou todos vocês, e vocês perceberam que a casa está cheia, né? O número máximo que a gente já fez foi de 4 pessoas, né, Tony? 3 pessoas aí, falando eu aqui. Hoje, como o assunto ele é vasto... Porque aqui se discute política e religião também, Exatamente, né? Contrariando o que diz o povo. Só ficou de fora hoje o futebol, né? Isso. Então, e a gente precisa discutir porque como o fake news afeta a vida das pessoas, como afeta principalmente nesse momento eleitoral. Né? E aí também como afeta os trabalhadores e as trabalhadoras que meio que não sabem discernir. Às vezes a coisa é tão absurda, a gente fala assim, não, mas como é que uma pessoa acredita nisso? Mas qual é a realidade que ele está vivendo? Como é que isso está sendo vendido? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que a gente começa pelo Padre Kelder, porque tem muita coisa em relação à religião, por exemplo, que fala-se tanta coisa, né, que... determinado candidato quer acabar com a religião, que um é Deus, o Brasil acima de todos, Deus acima de todos, mas que Deus é esse, né, que eles envolvem, como é que pode? E esse ensinamento é de Deus? Jesus Cristo ensinou isso? Aí eu queria falar um pouquinho, que a gente começasse um pouquinho por aí, Padre Kelder. Então, é um tema bastante espinhoso esse, né? Eu também não sou estudioso dessa área, como eu me identifico, né? Eu sou um pobre padre celibatário que mora na periferia, que trabalha com os pobres e que tem essa opção muito clara aqui da Arquidiocese de Vitória, né? Mas tanto a política quanto a religião, elas têm que ter como premissa a verdade, o compromisso com a verdade, né? São Paulo afirma categoricamente: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, uma política que se constrói a partir de mentiras, e fake news não é nada mais, nada menos do que a divulgação em massa de mentiras, de informações mentirosas, né? E isso desconstrói qualquer possibilidade, né, de uma nação libertária e de uma fé transformadora, né? Então, é inadmissível que no universo da política e da religião
as relações estejam se construindo a partir de informações inverídicas, a partir de mentiras veiculadas. Aliás, para nós cristãos, isso é muito sério, né? Porque a mentira, o falso testemunho, é um dos mandamentos, né? É condenado nos 10 mandamentos, né? Então, o compromisso com a verdade, ela deve se impor, né? E para isso a gente precisa ter muita racionalidade também, porque tanto a fé quanto a política, sem a racionalidade, a gente não consegue separar o que é adequado do que é inadequado, né? O que é pertinente do que não é pertinente, o que é mentira do que é verdade. E hoje, tanto a política quanto a religião estão tomadas da irracionalidade, né? As pessoas perderam e não querem fazer uma reflexão mais séria a respeito da vida, né? Como se a gente estivesse falando de uma realidade paralela, né? Mas aí eu paro por aqui para poder ouvir os demais também, e a demais. Pastora Claudete. Obrigada, Clenilde, pela pergunta. Obrigada, Padre Kelder. Então, como o Padre Kelder falou, fake news, já a própria palavra é uma palavra estrangeira. Não é uma palavra da nossa língua portuguesa. Ela já é um estrangeirismo, né? E ela significa realmente notícias falsas. Ela significa mentira. Então, como essa palavra estrangeira entrou nos nossos lares e tomou conta, né, das mentalidades. Eu quero dizer que a religião, ela é importante, porque a religião faz parte da subjetividade, da espiritualidade. A gente precisa perguntar que religião? Que religião é essa que divide as pessoas? Que religião é essa que não nos convoca a trabalharmos juntos para a transformação de situações de fome, de miséria, de violência contra as mulheres? Que religião é essa? Eu acho que não é essa a religião que agrada a Deus, como diz o apóstolo Tiago. Uma outra questão importante que você levantou, né? Não é Deus acima de tudo. Não. Esse não é o Deus bíblico. Porque o Deus que vem fazer morada entre nós, como diz o Evangelho de João, é um Deus que vem fazer morada entre nós. E ele se encarnou, né? É o Deus encarnado em Jesus Cristo. Aquele que andou nas periferias da Palestina, Jesus Cristo. Acho que isso é bem importante, porque muitas vezes se fala só de Jesus e esquece Jesus Cristo. É aquele que andou nas periferias e que esteve entre as pessoas. Então, as notícias falsas, né, elas têm realmente dividido as pessoas, as famílias, as comunidades. E a gente poderia dizer que ela é como uma incorporação, né, do próprio Satanás, vamos dizer assim, né? Quando algo não nos divide, a Bíblia, quando fala de diabo na Bíblia, é aquilo que divide. E os símbolos são aquilo que nos une. Essas palavras têm um significado, né? A partir do grego. Então, quando algo nos divide, a gente tem que perguntar, mas por que isso está nos dividindo no momento de tanta necessidade que nós vivemos no nosso país, de tantas pessoas sem emprego, de tantas pessoas, né, vivendo nas ruas? Então, acho que essa é uma grande questão que nós precisamos também nos perguntar. Obrigada, pastora. Scooby. Bom, o que mais me preocupa nessa questão do fake news é que, primeiro, se é pregado que a gente é um país onde a maioria é cristã. Então, se a gente for pegar pela fé cristã, onde está sendo essa apologia mais traçada, né, mais travada, me preocupa que as pessoas que acreditam num governo futuro, um governo de Deus, põem em xeque a própria salvação em prol de uma mentira. Porque se for pegar a base cristã, onde diz que o salário do pecado da morte, fala que o pai da mentira é o diabo, que é professado pela fé cristã, e as pessoas começam a falar mentira para levantar um Deus terreno, para defender para defender um governo terreno, que o próprio Jesus, quando veio na Terra... Mas é isso, é um Deus terreno, né? Porque é um mito que foi construído. Isso, não tem racionalidade nisso. E os próprios discípulos, quando Jesus veio na Terra, eles achavam que Jesus fosse levantar um governo terreno. E Jesus, não, meu governo não é aqui. Meu reino não é Meu reino mundo, não é né? aqui. Então, o que mais me preocupa, além disso, é que as pessoas, elas estão jogando fora, né, o que elas acreditam como sendo certo e errado, em prol de um governo terreno, que erra, que é humano, que é isso tudo. E aí eu vi o seguinte,
Quando Jesus entrou no templo, lá nos livros de Mateus, Marcos, nos livros nos evangélicos, Jesus entra no templo e vê as pessoas vendendo. E ele expulsa todo mundo do templo, falando, aqui, a casa do meu pai, ser conhecido como casa de oração. Se Jesus viesse hoje e encontrasse a casa dele com pôsteres de candidato, de políticos, e vendo o templo dele, que é feito para adorar a Deus, vendo adorado e exaltado para a política, qual atitude Jesus teria? Fica a pergunta. Aí eu que perguntaria para vocês, depende de que política, porque de repente também a gente criminaliza a política como sendo uma coisa ruim, e a política ela não é impura, e ela não é para ser impura, a política é para ser boa. Mas não vamos entrar aqui agora, não, deixa a gente ouvir um pouquinho o Wallace. Botei a pergunta no ar, né? Isso, não, vamos pegar essa, guardar aqui, pegar e deixar o Wallace. Pegando um pouco o que o Scooby falou, né? Eu me lembro até estava comentando aqui mais cedo sobre um versículo bíblico que fala que o zelo da casa do Senhor nos devorará. E devora. Eu já fui evangélico, eu já fui presidente de uma cidade. E entendo, eu não estou aqui questionando denominação, eu não estou aqui questionando a religião. O que eu questiono aqui é como que determinadas lideranças, determinados pastores permitem que o púlpito, um local dentro da igreja que é sagrado, seja utilizado para propagação de mentira. A gente sabe que o pai da mentira é o diabo. E essas lideranças, elas acabam usando essa capacidade delas de liderar, de influenciar, em propagar essas mentiras de dentro da igreja. Eu fico muito preocupado com isso, porque quando a gente vai olhar a igreja em si, a gente tem dentro da igreja, realmente, pessoas que são pobres, que estão passando necessidade. E quando a gente fala em necessidade, a gente tem que olhar para o mapa do Brasil, que são mais de 60 milhões de brasileiros que estão passando fome. Isso. Faz aqui, de ações contra a fome. Pois é. E a gente vê o quanto que o fake news ele vem para destruir famílias. Ele está destruindo famílias. É porque a partir do fake news que a gente está propagando, a gente propaga tanta mentira. E a gente a partir da divisão, é justamente isso, a partir da divisão que dá a dominação. Mentira é governar, né? É dominar. Um projeto de dominação, né? E aí quando e foi uma coisa até que você falou que eu me lembro que quando eu era evangélico, né, quando a gente ia evangelizar e a gente ia conversar com as pessoas, um amigo meu que é pastor lá hoje ele é pastor em Dois Irmãos, a gente dizia o seguinte, que quem nos une é muito maior do que quem nos separa. E toda a nossa unidade está em quem? Está em Jesus Cristo, que veio para cá. Ele realmente não está acima, ele está entre nós. Né? Então ele está aqui, ele está ao nosso lado. Então quando a gente olha tudo isso e a gente vê a igreja do jeito que ela se comporta, a igreja que eu falo, determinadas lideranças que acabam se comportando, enganando essas pessoas, trazendo essas pessoas para um lado sombrio, digamos assim, porque quando você propaga uma mentira e faz aquela pessoa acreditar naquela mentira, aquele evangélico, aquela pessoa cristã acreditar naquela mentira, ela passa a propagar mentira também. Então ele está, de certa forma, o quê? Ajudando essa pessoa a se condenar. E aí eu me lembro de outro versículo bíblico que fala o quê? Ai dos pastores que apacentam minhas ovelhas. Isso é apacentar as ovelhas, isso é afastar essas ovelhas de Deus. E eu me pergunto, mas como isso ocorre? E eu fiquei durante um bom tempo tentando entender. Se eu estiver falando muito, fala. Eu sou sindicalista, fala pra caramba. Fala, que na hora que eu te interrompo. Pode deixar. Tá. Então, o que faz? O que eu vejo? O que eu percebi nesse tempo que eu estava dentro da igreja? A influência de determinados setores, determinadas classes sociais e principalmente as classes ricas dentro dessa igreja, pela influência do dinheiro, pela influência do poder. E que acaba o quê? Beneficiando a si própria. E aí, como beneficia a si própria? Como beneficia a igreja nos seus dízimos e ofertas, eles acabam, de certa forma, tendo controle. Mas se você for na igreja que eu frequentava, que era o tesoureiro, uma pessoa que tinha dinheiro. Na semana passada eu vi um cardzinho de um grupo de dizimistas de Vila Velha,
fazendo uma campanha contra o pagamento do dízimo numa determinada igreja católica de Vila Velha, porque os padres de lá eram todos esquerdistas. Então as coisas elas se encaixam. Tem isso agora? Tem. Então, A influência é o muito Alice, grande. Eu fico. Sabe, Alice, eu acho que você está levantando um tema muito importante que para mim é uma crise da ética. Nós estamos vivenciando uma crise no momento que a gente acredita em mentira e dissemina mentira, isso é uma crise ética. Porque em quem a gente vai acreditar, em quem a gente vai confiar? E na divisão das famílias, né? A divisão dos colegas de trabalho, né? Não somente das famílias, mas colegas de trabalho, na rua, né? Então, eu acho que nós estamos vivenciando uma crise realmente civilizatória, né? E ética. Porque, na verdade, assim, a nossa ética cristã, ela está baseada nos 10 mandamentos que Jesus depois, né, transforma no grande mandamento do amor, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Vamos dizer assim, essa é, vamos dizer assim, o resumo da ética cristã, vamos dizer assim, né? O que significa isso? Então, me parece que tem uma crise no próprio cristianismo, né? E na sociedade que nós estamos vivendo. Então, acho que você levanta isso, e é importantíssimo que nós tenhamos clareza sobre isso. E isso é um projeto dentro de uma perspectiva, um projeto de dominação mesmo, Sim. porque assim, a despolitização da fé e da religião e das instituições, como nós vimos acontecer, né, ao longo dos anos aqui no Brasil, ela faz com que pessoas ocupem o lugar das instituições e a gente constrói mitos. E a religião se presta, então, ela se torna uma prática idolátrica, né? É o que nós estamos vendo acontecer no Brasil. E isso serve para quê? Isso serve para sedimentar os regimes totalitários. Nós estamos falando daqui da construção do fascismo no Brasil, de uma possibilidade de uma teocracia neopentecostal. Então, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. E as instituições, elas precisam se dar conta disso, né? A despolitização das instituições no Brasil, ela não se deu ao mero acaso ou por uma questão de moral ou de fé. Não, isso faz parte de um projeto mesmo de dominação da geopolítica, e que a gente precisa estar muito atentos a isso. Agora, pessoal, deixa eu só levantar uma questão aqui. Eu queria que vocês se lembrassem quando foi votada a reforma trabalhista e como foi feita a defesa para se votar a reforma trabalhista. Tentaram fazer o povo crer que a reforma trabalhista geraria empregos. E isso foi disseminado assim, a ponto de que alguns trabalhadores defendiam a reforma trabalhista. O que é a reforma trabalhista? Nada mais foi do que tentar acabar com as entidades representativas dos trabalhadores, esse foi o objetivo principal. Depois, retirada de direitos, e aí a gente viu o que aconteceu. E, para mim, o mais cruel foi a prevalência do negociado sobre o legislado, porque como é que você coloca patrão e empregado para negociar quem tem mais força, né? Quem tem mais poder de negociação. E aí, quando a gente fala dessa crise ética, né, a grande descredibilização das instituições, aí vem o movimento sindical, vem STF, vem a própria igreja, que quando você fala na igreja libertadora, né? E aí, quando eu falo de igreja, eu falo de SEBS. Quando eu falo de igreja, pastora, eu falo daquela igreja ecumênica e que vai lá e que ela vê o problema, porque Jesus, ele não viu o homem pela metade, ele viu o homem por inteiro. Então, e Jesus não é aquele, como diria uma amiga minha, não é aquele cara que está lá em cima, não, ele está aqui, ele está em mim, está em cada um de nós. Então, assim, é importante que a gente... E como é que as pessoas perderam isso? Como é que vai para a igreja ouvir algumas coisas? Assim, na eleição, foi muito engraçado no primeiro turno, tinha pastor na porta de sessões eleitorais fazendo para os fiéis que passavam ali. E eu tenho convicção que eles foram lá e votaram porque o pastor estava ali. Porque a sensação que eu tenho é o medo, que não é respeito e não é fé. E também não é em Deus, é no pastor. Posso contar uma história rápida para você quando eu fui...
Não, eu só ia dizer que é realmente o que já foi colocado. Para mim é um projeto de poder e essas pessoas estão junto a partir da sua convicção religiosa, né? E a gente não pode se enganar, né? Que junto com a mentira tem muito dinheiro envolvido. Então, dinheiro e mentira, né? Estão ligados com poder para determinadas pessoas. A gente E não a pode- arma do fascismo é o medo, né? exatamente. Então, acho que é bem importante. Eu queria só, antes de dar a palavra para o Alice, queria só lembrar a questão da política. Eu acho que a questão da política é importantíssima. Nós somos seres políticos, cada um de nós. E no momento que a gente não é ser político, a gente não vai lutar pela sociedade, pelo seu bairro, né, por todas as questões que nos Isso, envolvem no pastora. coletivo. E o que eu percebo, só para terminar, por exemplo, esse projeto, né, que tem a ver com exatamente com o neoliberalismo, que está junto com o neopentecostalismo, é uma ênfase exacerbada no consumismo. Você só é porque você consome, que está no shopping, etc., né? E também pelo esse uso do eu. Não tem mais o coletivo. Liberdade equivocada, né? Não tem mais o direito coletivo. equivocado de liberdade, né? Exatamente. Não tem mais o comunitário, o nós. É a né? supremacia do indivíduo sobre a coletividade. Exatamente. Vamos dizer assim, nós só temos força e nós somos nós, né? O coletivo, né? Sim, o que acontece? O que eu enxergo assim, em relação à política e à religião? Eu enxergo que, igual ela falou, nós somos seres políticos. Durante muito tempo, certos produtos da mídia satanizou a política. Para que eu vejo isso? Que eles fizeram isso de forma proposital. Para que pessoas boas não se candidatassem, não buscassem a política, ficasse assim, ver o negócio satanizado, mas a cadeira ela vai ser ocupada, tanto por bons quanto por maus. Então quem saiu da caixa e olhou e falou bem assim, não, esse negócio aqui não é isso que os outros pregam, não. Não tem que satanizar isso, não. E quebrou essa barreira e foi lá, é o lado bom que a gente tem na política hoje. Mas, infelizmente, muita da sociedade ficou olhando a política durante muito tempo como uma coisa satanizada. E não foi feito por acaso, foi feito proposital. Então, graças a Deus, que muitas pessoas enxergaram essa malícia por trás e entraram na política, não dando espaço para que só pessoas com segundas intenções ocupassem essas cadeiras. Então, Infelizmente é um número mínimo, né? Diga-se de passagem. ok. E aí o que acontece? Vendo essa noção que algumas pessoas tiveram, o que eles fizeram agora? Bom, gente, já que agora as pessoas estão acordando e estão buscando preencher esses espaços, o que nós vamos fazer? Na minha opinião, as pessoas, nós somos uma sociedade carente, até devido à grande desigualdade social. E a gente busca na religião, e é comprovado cientificamente, que a religião conforta as pessoas. E as pessoas vão na religião, nos seus templos, buscar conforto, paz de espírito, que muitas vezes do dia a dia, tanto até quem tem poder aquisitivo alto, não encontra. Também, devido aí, você pode ver, constatar isso, devido à alta quantidade de suicídio e por aí vai. E o que acontece? A partir do momento que você pega e atrela esse conforto que a pessoa busca na religião e atrela à política, você traz um controle intelectual. É medido isso na história. A história mostra que quando você quer dominar uma nação através de arma, você tem polos de resistência. Mas quando você controla intelectualmente através da fé, você não tem resistência. O Egito controlou as pessoas através das suas ideologias religiosas, a Babilônia, e por aí foi ao longo das histórias. E, na minha visão, você quer ser um político, você tem o dever de buscar um partido político e defender as suas ideias dentro de um partido político. Quando eu saio da minha casa e vou para alguma igreja, eu vou lá buscar Jesus. Eu não vou lá buscar uma opinião desse ou daquele fulano. Se eu quero buscar essa opinião, eu vou no partido político. Eu sou totalmente contra você ir para a igreja de sábado, de domingo, qualquer dia que for, e você chegar lá, ao invés de ouvir falar de Jesus... Mas você vai me ouvir falar de política na homilia. Não, mas não Porque, indicação de político. Porque, olha só, Scooby, a gente tem que dar palavra mas para política, política, você fala assim, não, política eu acho que uma partidária. coisa é você fazer a política a partir da ética do evangelho como deve ser feito. Outra coisa é você instrumentalizar a fé e a religião
para benefício de políticos de um ou de outros, né? Eu acho que a esquerda errou muito quando ela facultou que houvesse uma confusão no passado entre as religiões que apoiavam os partidos políticos e a própria função política. Por exemplo, a liberação de passaportes diplomáticos para pastores e missionários que iam para a África prestar relevantes serviços ao Brasil. Era lá. Eu acho que houve uma confusão muito grande. Eu vou mais longe. Né? Eu recuo mais nisso, padre, porque eu me lembro de uma reportagem quando eu era jovem, quando tinha uns 19 anos de idade, eu estava saindo tava na faculdade. E eu me lembro de uma reportagem que saiu no Rio de Janeiro, no jornal O Globo, no Rio de Janeiro, sobre a questão das igrejas neopentecostais estarem fazendo trabalho social. E eu vi muitas pessoas... Com recursos públicos, né? Exatamente. E eu vi muitos psicólogos, gente da área de serviço social, falando que é inegável o grande trabalho que estava sendo feito, blá, 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 blá. E a gente permitiu que isso acontecesse. Quando, na realidade, era para o Estado assumir esse papel de trabalho social. Exato. Então, assim, ele não assume esse papel de trabalho social, permite que essas igrejas neopentecostais façam, e aí elas começam o quê? A ampliar o seu domínio dentro dessas classes sociais mais carentes. O que vai acontecer aqui no Espírito Santo, se o Manato ganhar, vai ser justamente isso. O Estado vai se eximir de toda e qualquer responsabilidade social e vai entregar isso para as igrejas que hoje, para as entidades ligadas a igrejas que hoje prestam determinados serviços. Vai acabar com toda e qualquer possibilidade das políticas públicas, né, serem geridas pelo próprio Estado para o bem da população. É um projeto que beneficia determinadas entidades. E isso a gente precisa estar muito atento e isso precisa ser denunciado em alto e bom tom. E se essas entidades não apoiar esse ou aquele político indicado por ele, não vai receber recurso. Não vai receber recurso, não vai poder existir. Não vai poder um emparelhamento, né? Mas olha, eu quero só lembrar uma coisa. Marcos Feliciano se tornou protagonista no Brasil a partir do momento que ele assumiu a Comissão de Direitos Humanos do Congresso. E isso não foi por um acaso, isso foi um acordo político que foi feito com a própria esquerda na época. E quando a gente volta no passado e vê todo o esforço que o Dom Paulo Evaristo Arnes fez para impedir que Bolsonaro assumisse essa comissão quando ele era deputado, ele queria assumir, ele fez um movimento para assumir, Dom Paulo se insurgiu contra ele em São Paulo, articulando São Paulo e Brasília, para que ele não assumisse, para depois a própria esquerda entregar de mãos beijadas, entendeu? Então, assim, tem uma responsabilidade muito grande também por parte da esquerda nessa construção, porque não se atentou para esse risco de misturar, né? E aí não é questão de falar ou não de política em determinado espaço, mas quando há essa confusão institucional, o que é, até onde vai a fé, até onde vai a política partidária. Uma não pode se imiscuir com a outra. Eu faço política, sim, eu digo na comunidade, eu sou vigário episcopal para a ação política da arquidiocese. Então, é meu dever fazer política e debater a política. Agora, eu não posso permitir que a arquidiocese seja instrumentalizada politicamente por A, por B ou por C. Né? Mas eu devo olhar sempre para o bem-estar do povo, onde é que está aquilo que é necessário para que o povo possa ter o mínimo de condições dignas de sobrevivência. Né? Eu acho que esse é o nosso papel. E é exatamente isso que Jesus fez. Vamos dizer assim, tinha dois projetos, a Pax Romana e a Paz de Jesus. Jesus, né, tem uma outra paz, é a paz que está lá com os pobres, é a paz que está lá com os desempregados, é a paz que está lá com as mulheres, a paz que está lá com as crianças. Construída coletivamente. Exatamente. Não então, imposta, não é a paz e das isso armas. é política, gente. Eu acho que a gente tem que ter muita clareza. Os gentios. E no momento que eu faço isso na igreja, eu estou fazendo política. A partir de uma teologia engajada com a vida. Eu acho que a teologia, a religião, vou dizer assim, ela não é somente vou dizer assim, espiritualizada. Pelo contrário, Jesus diz, vocês também não querem ir embora porque muitos estavam incomodados com o discurso que ele estava fazendo depois da multiplicação dos pães. Né? Senhor, eles estão te deixando, né? Está perdendo prestígio, está sendo cancelado. Né? Aí Jesus para e olha, vocês também não querem ir? Aí Pedro cai a ficha, Pedro fala assim, não, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna.
Então, assim, o papel da religião não é conformar as pessoas. Não. Isso seria domesticar as Domesticar. pessoas. E essa é a crítica A de religião Marx, é né? emancipatória, ela deve nos conectar com o transcendente, ela deve fazer com que a gente olhe para além daquilo que a realidade está mostrando para a gente, ou que querem fazer com que a gente enxergue. Mas quando você leva o nome de um ou outro candidato para dentro da Aí é igreja... partidarismo. Aí eu quero Aí é fazer uma política diferenciação partidária. aqui, Essa, desculpe. essa aí que é bom deixar É, claro. eu não porque falei Isso daí é confusão de isso, espaços. entendeu? Aí é confusão de espaços. É esse tipo de política que... É esse tipo de política que está sendo praticada. Como vocês falaram, a questão você pode... porque nós somos seres políticos, porque afinal é política sindical, política partidária, e religião também é uma espécie de política, não deixa de ser. Mas Agora você levar não partidária, nome de políticos E direcionar né, votos, direcionar, voto de aí cabresto, né? A gente está voltando aí ao que eu- período eu sou coronelismo. totalmente Né? contra passei e por que eu isso. vejo muito hoje. Você teve fotos hoje, teve visita aqui no estado, o templo parecia um comitê. Mas Deixa eu parecia contar. não, se torna comitê. Deixa eu só contar uma Deixa eu história só dar rápida. uma organizada aqui. O Wallace, depois do Wallace, eu quero fazer uma Você vai observação. escrever Vou fazer a inscrição aqui, eu vou botar a ordem aqui no negócio. É uma história rápida, porque meio de contra ao que o Scooby falou, ao que o padre falou, que é como que isso tem influenciado. Eu quando fui candidato a deputado estadual em 2018, eu estava panfletando em Cariacica. E eu entreguei um panfleto meu para um senhor de idade, e ele olhou o panfleto e falou assim para mim: o senhor é o Wallace. Olha, Wallace, eu vou ser bem sincero com o senhor. Eu estou esperando o meu pastor definir em quem a gente vai votar. Mas eu vou orar muito a Deus para que seja o nome do senhor, e caso não seja, eu também vou orar a Deus para que você seja bem sucedido. Então isso vai de encontro ao que você falou, o que o senhor falou, que a senhora também falou, que aliás, que está todo mundo aqui falando, de como que esses pastores eles influenciam as atitudes e as posições dos seus fiéis. E isso acaba também, é aquilo que eu falo, isso agride, isso agride o verbo, isso agride a palavra de Deus. Eu quando li a palavra de Deus, tem os livros que eu mais gosto, são todos de João, né? Porque João ele declara o amor dele a Deus, a Jesus de tal maneira que do amor, né? e ele sempre trata, meus amados, meus queridos, essa proximidade que inclusive fez o Pedro também mudar aquela postura de turrão, que tornou o Pedro também uma pessoa mais amável no Também decorrer. tem seu lugar. Sim. Mas quando a gente olha e observa tudo isso, quando a gente olha esse amor, né, de Jesus Cristo, o amor de João, e como ele conversava com as pessoas, e eu vejo hoje como que essas pessoas que se dizem cristãos conversam com a gente, não gostam de ser questionadas, se a gente fala alguma coisa, ele já, seu comunista, seu isso, seu... Posso falar vagabundo, né? Seu vagabundo, você é um vagabundo. Cara, por quê? Porque a gente ama o próximo. É vagabundo por quê? Porque quando a gente vê que as pessoas estão passando necessidade, que as pessoas estão passando fome, a gente quer uma mudança, a gente luta por uma mudança na sociedade. Amar aquele próximo que está ali passando fome é um pecado. Querer que a vida dele volte a ficar boa, querer um Brasil feliz de novo, é um pecado. O Papa está sendo criticado porque deu uma bênção para quem está partilhando o pão aqui no Brasil. Olha isso. Então, se você partilha o pão e é intitulado de esquerda, já olha para você. É uma coisa medonha. Olha, sim. Não, mas e a experiência de Atos, né? Repartiam a primeira Tudo que experiência tinha, né? Repartiu seus de bens. comunista, vamos dizer assim, né? É de Atos 2, né? Tinham tudo em comum. Tudo né? em comum, Dividiam os bens com alegria. repartiam de casa em casa o pão, repartiam as orações, mas também o pão, né? Então eu Vendiam acho tudo e colocavam eu vejo à assim disposição dos apóstolos. que nós precisamos novamente ler a Bíblia, né? Porque eu acho que nós não estamos trabalhando com a mesma Bíblia, né? Vamos dizer assim, Qual começa... a diferença aí, pastora? tem uma diferença, e eu acho que tem mesmo, sabe? E aí essa desencarnação da história, né, Claudete? Assim, essa coisa novamente, né, o risco do fundamentalismo. Você
ler, mas numa perspectiva enviesada, descontextualizada, né? Individualista. Individualista. Na verdade, Padre Isso é Kelvin muito sério. E pastora, eu costumo dizer, e aí eu sou bem objetivo nesse aspecto, determinados pastores, eu nem chamaria de pastores, porque lê a Bíblia de acordo com a sua conveniência. E é de uma hipocrisia, na minha compreensão, porque, ao mesmo tempo que demonizaram a política, que tudo era apolítico, que eu não quero, eu não me meto com política, eu não tenho nada com partido, eu não tenho partido, não sei o quê. Ao mesmo tempo, você vai lá no Congresso, está lá a bancada do boi, da Bíblia e da bala. Vendendo a palavra de Deus a preço de ouro, né? Em barra de ouro, né? Exatamente. Assim. Então, é o cúmulo da hipocrisia. E para mim, a religião ela tem que ser libertadora. Se o nome disso, se dividir o pão, eu queria que você mostrasse bem a sua camisa assim, Padre Kelvin. Se fazer parte dessa campanha é ser comunista, então eu compreendo que todos nós devemos ser comunistas, sim. Né? Porque você está partilhando o bem num estado e num país onde tem não sei quantas milhões de pessoas passando fome. Via de regra, o comunismo histórico isso nunca aconteceu na sua essência, né? Isso é um mito que se criou aqui no Brasil, um inimigo imaginário que se criou aqui no Brasil. E outra coisa, Scooby, que eu queria assim, que eu preciso fazer aqui, embora tenham falado disso, a gente precisa ter límpido, transparente e óbvio o seguinte: política é vida. Porque política você faz da hora que você... Até antes de nascer, você está fazendo política. Quando você acorda, você está fazendo política, porque a roupa que você veste, a água que você toma, tudo isso é um parlamentar que foi lá e deu valor, que foi lá e disse quanto custa, como é que ia ser produzido, o que de imposto você vai pagar em cima disso. Então, tudo é política nessa vida. Agora, existe... Como você falou, o movimento sindical, que a gente faz política voltada para os trabalhadores, e a política partidária. Aí, quando um padre Kelder vai lá e faz uma homilia em cima de um golpe que sofreu uma presidenta legitimamente eleita, simplesmente porque ela era mulher, na minha compreensão, padre, você estava falando do quanto esse país é machista. Do quanto esse país não respeita a posição das mulheres, do quanto esse país é homofóbico, misógino, racista, sexista. Assim, a sensação que eu tenho é que esse último governo, com essa história de demonizar a política, ele fez com que, e vocês me perdoem assim, a sinceridade, o ser humano colocasse para fora o que ele tem de pior, ou o que ele tinha de pior, porque quem era racista escondia que era racista. Mas, a partir de determinado momento, ele achou bonito dizer que ele é racista, achou bonito agredir o pessoal homossexual, o pessoal da LGBTQIA+, achou bonito tudo de pior. Estuprar mulheres, achou bonito... comer carne de índio. Isso. Eu costumo dizer... Achou bonito pintar o clima com menina de 14 anos. Então, assim, é a depravação. É a depravação moral, que a Claudete estava falando, que é falta de ética, né? E as pessoas não analisam isso. E aí, só para finalizar, gente, a gente tem que pensar a política como uma coisa boa, mas para isso a gente tem que fazer política voltada para o coletivo. A CNBB está com um projeto bacana de reencantar a política, né? Isso, e vai ser ótimo. A Conferência dos Bispos do Brasil. Então, assim, é importante, se puder deixar alguma coisa desse aqui se discute de hoje, eu gostaria muito que a gente conseguisse deixar, sabe, pessoal, a mensagem de que política não é coisa feia, política não é crime, política é coisa boa, política é vida, e você tem que fazer ela voltada E uma disputa eleitoral, ela tem que se dar no campo da política campo e não das da ideias, religião, né? Não da mentira. E os problemas que nós temos, Nem da mentira. porque isso é diversionismo, né?
você tira a atenção dos problemas essenciais, como, por exemplo, a fome, como, por exemplo, o desemprego, o empobrecimento da população, a violência, todas essas questões aí, né, de racismo, de machismo, de homofobia, de sexismo. Tudo isso deixa de ser discutido e enfrentado politicamente, e você vai ficar discutindo sexo de anjo e chifre de demônio. E é isso que nós estamos vendo acontecer no Brasil. Exatamente. Né? Então, assim, isso é uma coisa muito bem engembrada e pensada. Né? Na medida que a gente perde tempo discutindo sexo de anjo e chifre de demônio, a gente não vai discutir as relações trabalhistas. Isso a gente aí, não vai Marcelo. discutir a segurança pública, cidadã, segurança alimentar. E por aí vai, né? A questão ecológica que está aí sendo Devastada. o país sendo devastado, sendo destruído, sendo consumido em chamas, e o povo achando que isso é mentira. E aí é uma inversão muito grande, né? Porque as mentiras, as mentiras viram verdade, as verdades, isso é pós-verdade, né? Então é essa coisa da falta da ética, da globalização, né? Então você tem um deslocamento, aquilo que é real se torna fictício, o que é fictício se torna real para muita gente, né? E claro que isso também se dá, gente, eu acho que a gente também não pode deixar de falar, né, das novas tecnologias, né, dos algoritmos que são pensados para isso, e dos robôs, né? Tudo isso está nessa guerra híbrida aí que o pessoal fala. Eu não sou, volto a dizer, eu não sou estudioso disso, né, mas tive alguma coisa aqui e ali e tal. Então, é isso tudo, né? As coisas estão muito interligadas, interconectadas, né? Mas, insisto, né? Isso é projeto de dominação, sim, né? De implantação de sistemas totalitários, né? E a gente tem que ter muita clareza, muita serenidade nesse momento, muita paciência, né? E não nos iludirmos, mas também a gente não pode perder a esperança, não. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente sempre fez. Muito amor ao próximo também. Muito amor ao próximo. E senso ético também. Eu acho que a gente saber até onde que a gente vai, né? E nas instituições que a gente está, quais são os limites e as possibilidades que a gente tem. Tinha uns colegas meus discutindo futebol. Papai, os caras conheciam tudo futebol. Você falou que não tinha chegado no futebol, Aí chegou. Aí eu falei com Aqui eles também assim, se discute futebol. Aí eu falei com eles assim, se todo brasileiro conhecesse política Como conhece futebol, como né? conhece futebol, hoje metade do nosso problema estava resolvido. Não é? E a verdade é essa. A verdade é essa. Durante muito tempo a gente se preocupou, se envolveu com o futebol e tal, e deixou a política de lado. Se nesse período a gente tivesse, o povo brasileiro tivesse se informado, estudado, dedicado à política, igual se dedicou no futebol, hoje eu acredito que a população não seria pega com fake news igual é feito hoje. Só Scooby que não se investe em formação do povo Como se exatamente investe em futebol. para ele não ter essa Como se informação. investe em Como futebol. se É investe isso. em futebol, É no próprio- salário de um jogador de É futebol. proposital, é proposital. Durante muito tempo, as pessoas até falam assim, Copa do Mundo é no período eleitoral, não é Copa do Mundo, pelo menos no Brasil, né? Copa do Mundo e Olimpíadas, coincidentemente, são em períodos eleitorais. Não sei se isso é por acaso, se foi, né, coincidência ou não, As mas... famosas cortinas de fumaça continuam, Né? tá? Mas realmente, se a gente conhecesse, se a população brasileira se preocupasse, se envolvesse lá atrás com política, igual se conhece e se envolve com futebol, hoje a gente não, as pessoas não seriam pegas em fake news como são pegas hoje. Se o governo investisse em educação, informação do nosso povo, como se investe em futebol, a gente estava lá. Mas acho, Vocês estavam discutindo aí, falando, aí eu pensei assim, qual o primeiro momento político, gente, né? Foi até um padre que falou, pastor, não sei, que nós somos seres políticos e tal, isso rodou Sim. muito na internet e tal. E aí eu fiquei pensando assim, qual o momento que a gente, como criança, começa a fazer política dentro de casa? Aí eu lembrei quando a gente é guri, criancinha, a gente pede um negócio à mãe, aí ela nega, aí a gente vai o pai. Ali a gente já está fazendo política, a gente já está negociando O tempo todo. o tempo todo. Wallace. não, então, o que acontece? A gente estava falando aqui uma coisa sobre essa questão dessas influências. E quando a gente olha, até mesmo quando você falou da criança, né? Eu até vou mais longe. Eu falo para você que a gente começa a fazer política quando a gente quer alguma coisa na nossa mãe
e a gente está no mercado, a mãe fala não, e a gente começa a espernear para deixar nossa mãe sem graça, ela vai, ou nosso pai, aí ele vai lá e acaba que, não, vou comprar. Sabe nem porque- falar, né? Sabe nem Então, falar só- e começa a chorar. Só vou te contar um negócio. Essa política comigo nunca funcionou, menina. Porque eu tenho um dedinho que... Comigo também não. Comigo nunca Acho que a mãe funcionou. de vocês aí... Eu acho que sua mãe negociava. Não, pra Eu mim, acho que não. pra mim também não funcionava não, tá? Pra mim também não funcionava não. Mas a gente tem visto Essas isso. mães eram muito permissivas, né? E aí tem, mas aí começa a negociação. Então, coitada, não dava nem conta de atender um ou outro. A gente tinha que se virar lá e brigávamos entre nós. Mas foi a partir. Porque eu tô falando isso, que eu já vi uma situação dessa dentro do mercado e a mãe teve que parar para conversar e negociar com a criança para ela parar de chorar. Então ali eu vi o quê? A criança ganhou. A criança quis a atenção da mãe, ganhou, agora ela está negociando. Então, assim. Então essas questões são muito interessantes. A questão da política em si, é importante também falar que o grande interesse da gente, não das classes sociais, vou melhorar, as classes assalariadas não debater política, não querer debater política, vem do quê? De um próprio conceito elitizado, ou seja, vem da elite, por não querer que a gente faça esse debate. Então o que ela faz? Ela vandaliza o termo política para a gente, onde a gente, não vou discutir política, isso não é para mim. Tanto é que o pessoal fala, política, futebol e religião não se discute. Não é isso que a gente aprende? Isso. Entre a gente. Porque a elite está discutindo o tempo todo no ensino. É a mesma coisa mas a que questão que eu tomar vejo- leite com Então, isso manga é- faz mal, né? Lembra por que tomar leite com manga faz mal? Os escravos não comeram as mangas dos senhores. Mas eu acho que tem uma outra questão que é consciência de classe. Eu acho que é fundamental uma mudança, saber de onde é que eu sou trabalhadora. Que eu recebo, que eu tenho que trabalhar para receber Sentimento salário. de pertencimento, né? Uma classe. Eu acho que isso também é um debate muito importante que tem a ver também com a política, a questão de consciência de classe, né? Porque o que a gente vê hoje, Uber dizendo que é empreendedor. Sim. Né? Então isso é muito... Tem mentira maior do que essa? Isso é muito complicado, né? Porque, na verdade, a pessoa não tem direito nenhum, né? Nem de salário, nem de direitos, aposentadoria, nada, mas se acha um empreendedor. E fica ofendido se a gente chamá-los de... Uma vez a gente fez Desculpa te atrapalhar, pastor. É que a gente fez uma vez a gente fez uma faixa de um ato que a gente ia fazer em defesa da Petrobras, e que os uberistas, a gente convidou os uberistas. E a gente tinha não sei se você lembra, que tinha uma faixa, né? Escrito lá que somos todos trabalhadores. Os uberistas ficaram ofendidos com aquela... Eles ficaram ofendidos com aquela faixa, porque estava escrito trabalhadores. Porque eles não se identificam como sendo trabalhadores. Mas não é só os uberistas, também tem o senhor que tem aquela carrocinha de cachorro-quente, que tem que acordar de madrugada, ou que vai dormir de madrugada e perde a manhã toda porque ele trabalhou a madrugada toda, ele também não se acha um trabalhador. Ele se acha um empreendedor. Então, Mas, Wallace, você concorda como é que foi vendido nos últimos anos que você é empreendedor, você tem que investir? Mas não são Você é dono do seu próprio negócio. mas não são, mas E aí eles não sim são. você vai poder trabalhar em 2, 3 lugares, você vai trabalhar em 2, 3 locais É isso. para ganhar o que você ganhava em um. Mas eles não são empreendedores, essa é a grande questão. Eles são serviçais. Eles são serviçais. Isso Mas é eles servidão, precisam- isso não é eles trabalho. Isso, precisam não é, descobrir isso é isso. servidão, isso é Não, mas escravidão, é gente. Mas Isso é é- escravidão. Isso é porque o cara tem que... Olha só, eu sei disso porque minha mãe ela vendia pastel minha mãe ela vendia pastel de madrugada no calçadão de Bangu. E às vezes eu ia lá de madrugada, eu via os riscos que minha mãe passava. Ela vendia perto de um grupo de taxistas, mas era uma região muito... Bangu é perigoso. E ali você via milicianos. E até, me perdoe discordar fraternalmente de você, pastor consagrado é pastor. Então, se a gente começar, porque o pastor... Não, para mim não é pastor quem faz isso, me perdoe. Se a igreja consagrou, é pastor. É que nem um policial que é miliciano. Se o policial ele é miliciano, ele é policial e é miliciano. Por quê? Porque ele usa a farda dele para exercer o poder dele, para fazer a bandidagem dele. Então, não dá para separar o policial do miliciano. Ele é policial e miliciano. Entendo, não estou aqui falando dos policiais. Tem muito policial de bem, policial que trabalha, que faz a coisa... A gente conhece nunca o Vinícius. Então, assim, então a gente sabe disso. Mas essa grande questão é a seguinte, não dá. Infelizmente, não dá. O pastor que se apropria do fake news
para poder enganar, ele é um Ele pastor continua sendo pastor. mal Mas a intencionado. Que está seguindo Exato. mal. mas eu acho- pastor. Bem, eu sou professora também de teologia, então eu tenho uma crítica. Eu acho que nós temos um problema ético com essa questão de que a igreja consagra. Mas onde é que está a formação teológica e bíblica desse pastor? Onde é que ele teve essa formação? É somente o carisma? Esse é o problema. Porque a maioria desses pastores é pelo carisma, fala bem, papapá, né? Mas formação não tem. Vamos dizer assim, pergunta para o padre Kelder quantos Então, anos ele mandei minha estudou. fala. Pergunta para mim quantos anos eu estudei para ser Sim. pastora da igreja luterana. 6 anos de teologia, né? E depois eu fiz doutorado, eu fiz mestrado. Diz assim, não é assim. Eu acho que esse é um problema também que nós precisamos discutir no Brasil, né? Que assim como você tem a sua formação, engenheiro, né? Não sei, né? Qual é a formação, né? Mas você teve que estudar, teve que ter um curso universitário. E eu defendo isso também, que também pastores e pastoras, sei lá, precisam ter uma formação. Não, Assim eu como- concordo contigo. A questão é que essas Porque- igrejas, elas levantam esses um ponto que pastores. ela E tocou, a que sociedade eu nunca tinha- aceita como pastor. Cláudio Guerra se ponto tornou que- pastor. Isso é o Max Weber. Como é que a gente está vendo isso hoje? É o carisma. Porque o carisma pode levar para o caos que nós estamos levando. Quantas igrejas, pastora, quantas igrejas surgiram aqui no Espírito Santo dentro dos presídios capixabas? Sim. Compreende? Então, assim, essa questão da ordem, a gente precisa discutir isso, aprofundar isso, né? É de onde que vem a legitimidade do ministério, do ministro ordenado, né? É só do Espírito Santo, né? É só do carisma, como a pastora está colocando? Ou Você não teríamos se que ter prepara, o outros Espírito Santo critérios faz passar mais, né? vergonha. Paulo estabelece lá uma série de regras, né? O livro de Atos dos Apóstolos também. Então não é uma coisa assim solta, né? Eu jogo a Bíblia para cima, caiu, assim teve a revelação, né? Então é uma questão teológica muito séria que a gente está levantando aqui, que a gente não teria condições de destrinchar aqui, né? O que ela levantou, um assunto assim que pode dar muita polêmica, né? Que agora mesmo eles podem falar, estão querendo taxar os pastores, né? Depois estarem levando para esse caminho, pouco custa. Mas é um ponto que eu nunca tinha parado para pensar, mas que realmente tem que ser discutido. Assim, tem muitos, é claro que tem muitos pastores, né? Que Não basta boa vontade, que gente. fizeram seus Tem que ter cursos formação, lá, né? suas faculdades de 2, 3, 4 anos, não sei quanto tempo que é. Mas que, 9 anos. né, padres 9 anos, padres e pastores que têm uma formação acadêmica Igreja luterana. e que podem estar errando, e que tem outros que não têm uma formação acadêmica, mas tem, né, são sinceros e tal, mas que tem que ter uma discussão em relação a esse assunto. Tem que ter, pode ter, por exemplo, talvez a pessoa ele ministra ali já há 10 anos e tal, não sei o que lá, talvez vai passar por 6 anos de faculdade, alguma coisa, não sei. Assim como pode fazer umas provas, alguma coisa de entendimento teológico, de linguagem grega, hebraica, aramaico, não sei. Mas ela levantou um assunto que eu realmente nunca tinha parado para pensar, mas que eu acho que tem que ser É discutido. bom ler Max Weber, né? Nesse sentido. Aqui, olha só, o grande problema. A questão, o carisma, né? Vou dizer assim, é algo muito bom, né? Eu acho que Mas não basta. necessário, né? Mas só que o carisma ele pode ser levado para vários lados, é o que a gente está vendo no momento, né? Exatamente. Que é muito perigoso. Então só o carisma, né? Ou só a inspiração do Espírito Santo é muito perigoso. São Pedro afirma, a razão deve iluminar a fé. Né? Exatamente. Então por isso, Não, por exemplo, só fazer um detalhe assim, né? e eu acho- Só a inspiração do Espírito Santo, não. Só a suposta inspiração do Espírito Isso. Santo. É só. Melhorando. O Espírito Santo está inspirando. Isso O aí, Espírito né? Santo mesmo. então, porque Você não tem a igreja, certeza. a igreja tem história, né? Vamos dizer assim, a teologia tem história. Então, Teologia é ciência, né? exatamente, Ciência. é uma ciência reconhecida pelo MEC, né? Então, tudo isso, acho que é uma discussão bem grande, né? Que envolve todo esse tema que a gente está colocando. Mas eu queria lembrar, por exemplo, o que o Marx falou, né? O que é a religião? Ela é, por um lado, ela pode ser o ópio do povo, mas ela também é o espaço da súplica dos oprimidos. Então, eu entendo também a igreja justamente como a súplica dos oprimidos. E quem são esses oprimidos? Esses oprimidos têm rosto. Hoje são 60 milhões de pessoas com Passando fome. fome. Hoje são as mulheres que sofrem violência.
Hoje são as meninas que são, né? Pintam Que pinta o clima. Isso, né? Então, são nossas crianças que a gente está aí lutando chega pela da educação raiva dessa- pública. Então, acho que dessa isso, frase. nesse sentido, Nossa, né? repugnância. Diz assim, a teologia, ela está aliada também com outras ciências, né? Vamos dizer assim, ela não é uma ciência por si só, absoluta, mas ela está aliada com outras ciências para a gente entender a realidade que nos cerca. E aí- Eu não discordo da senhora, não. O que eu Wallace. quis dizer foi só essa questão da sociedade aceitar essas pessoas como pastores. Veja o que aconteceu agora com esse pastor, acho que é o André Valadão. Ele se apropria de uma mentira para poder ser debochado, falar. Ou seja, ele levanta mais fake news, porque o que ele fez foi um deboche com a carta do Lula. Poucos esquerdistas entenderam isso. Eu coloquei no meu Facebook, eu sugiro vocês não ficarem compartilhando esse vídeo desse pastor. Por quê? Porque ele foi um deboche que ele fez com a carta do Lula ao povo Aos evangélico. E aí, então assim, e muitas pessoas de esquerda não perceberam isso e compartilharam. E foi na igreja dele que foi feita a arminha, né? Acho que foi lá, né? Então, mas eu queria retomar aqui a fala da pastora, porque assim, isso é algo que cala muito forte dentro de mim, assim, quando a igreja, ela é o espaço da súplica dos oprimidos, né? Porque, gente, é isso que a gente vê nas periferias, e isso é responsabilidade nossa, das instituições históricas e dos partidos políticos, principalmente, porque na medida que nós abandonamos o povo à própria sorte, sobrou para eles o neopentecostalismo e o tráfico. Isso é responsabilidade. E o preço que nós estamos pagando agora é isso, esse preço muito caro, porque quem são os líderes dessas pessoas? Quem é que está lá para interagir, para dialogar com essas pessoas que passam fome todos os dias, que sofrem as mais diversas formas de violência todos os dias? O que sobrou para esse povo? Quem é que assumiu o pastoreio? Porque, gente, não existe espaço vazio de poder, não. Se a gente permite institucionalmente que isso aconteça, alguém vai assumir isso. Hoje é muito comum a gente ver, inclusive, igrejas que são oriundas do tráfico. Rio de Janeiro está assim, né? O Morro de São Lázaro, lá do irmão Lázaro, né? Aqui em Vitória, tem tempos que eu digo assim, gente, eu até não é de forma pejorativa, é a forma como as pessoas se entendem, né, na periferia. Quando os Mano e os Bíblia se juntarem, eles nos expulsam da periferia. Porque é uma realidade. E assim, depois a gente não vai conseguir mais interagir nesses espaços. Mas é porque nós estamos ausentes desses espaços. E aí, o que sobrou para esse povo? É isso que é o está que eu falei, né? A cadeira não fica vazia. Não né? fica vazia. Não fica vazia. Outra questão do fake news a partir de vários grupos de WhatsApp. E aí, logo no começo, quando começou essa questão política de fake news, em um desses grupos, caía um fake news lá, eu vinha embaixo e rebatia com fato ou fake, com algum site falando a verdade. Qual era a minha intenção e a minha inocência? Tá colocando ali que a pessoa mais velha e tal, né? Não tá a par dessa parada e acha que isso aí bateu na rede, tem um site, é verdade. Então eu tô informando, fulano, isso aí, isso é mentira. E fui, mas eu vi que não parava. Aí eu coloquei uma parte dos 10 mandamentos. Olha, espalhar fake news também é mentira, é falar mal do seu próximo, né? E isso é pecado. 8º mandamento. E as pessoas não paravam. Aí eu vi, não. Eles estão em busca de eleger os candidatos deles a qualquer custo, mesmo que custe a salvação deles. Então, quando eu falo em fake news... Quem faz isso não está preocupado com salvação. Você vai me desculpar. Não está mas preocupado com salvação. isso, Clemildes, que eu fico preocupado. Eu tenho uma fé cristã. E quando eu vejo pessoas que se dizem cristãos propagando fake news, né? Porque todos aqui são cristãos. Propagando fake news. Mas a gente vive uma sociedade cristã ateia, né? E o Papa tem chamado muito atenção para isso, né? A prática mundana que foi introduzida nas igrejas. Então, não é a parousia, não é o reino de Deus, é o aqui e agora, é a minha necessidade de prazer mais imediata. E eu quero isso a todo e qualquer custo. E quem é que melhor representa isso nesse momento?
que transgride todas as regras, que transgride todas as instituições, que se coloca como aquele que é imbrochável. Entende? Então é isso. Então não existe perspectiva de salvação, não. É a questão assim, eu sou meu próprio Deus e eu quero submeter todos e todas à minha própria vontade. Não é? Inclusive isso. A pastora falou, nós estamos numa questão ética, né, muito grande. As igrejas, as pessoas, os membros. Agora eu não vou nem jogar para os pastores, não. Os membros de toda e qualquer religião que se diz cristã tem que olhar para dentro de si e falar bem assim, o que é fake news? É verdade, gente, mentira? Mas nós chegamos ao cúmulo no Brasil, a gente tem uma pessoa disputando o mais alto cargo do Brasil, se apresentando como padre de instituição que não existe no Brasil, gente. Que é mentira mais deslavada do que essa? Eu vi, o cara falou assim, é o padre chiqueteiro. Aí você vai buscar o histórico do sujeito, ele foi expulso de uma congregação de São Paulo, entende? Porque era um candidato extremamente complicado. Aí cria uma estrutura fake, mentirosa, e se apresenta como padre. E o povo engole isso. Inclusive lá em Tararé, muitos, quando ouviram falar o nome pela primeira vez, achavam que estavam se tratando de mim. Eu ri. Gente, mas Então, é esse o nível do nosso povo. Não, e o entendeu? pior é o seguinte, a televisão, agora, nos debates, chamar ele de padre. O pior é isso. O pior é que as instituições legitimam isso. E isso o TSE devia ter proibido lá atrás. Mas pessoal, compreende? Olha só, Kelder, mas em relação a isso... Ele é padre Kelden. Ele é o padre Kelder. Kelder. Por favor. O outro é... Por favor. Não quero nem falar o nome. Não, é padre fake. Padre fake. Padre de festa junina. Mas quando eles legitimam aquela pataquada, aquela figura sofrível, sofrível, porque é exatamente porque representava um interesse. E todo mundo sabe, laranja, de quem que ele era. Então, assim, é disso que a gente está falando. E só para a gente destacar aqui, Tony, você percebeu onde que a gente foi falando de fake news, né? Se a gente continua aqui, a gente tem aqui um curso de formação teológica. E é por isso que eu acho importante que a gente sente e debata sempre alguns pontos. E aí, de novo, eu fiz o desafio da vez passada, Kelder. Padre Kelder, qual foi o desafio que eu te fiz? Você lembra? A população de rua aqui. Isso, para a gente falar da campanha Paz e Pão, que é um papel que o vicariato desempenha, que de fato não deveria ser necessário, né? Porque a gente não precisava ter essa população em situação de rua com tanta necessidade. Então, de novo, o desafio, você trazer é Júlio, né? Júlio, Fabiano, você, para a gente discutir um pouquinho da Paz e Pão e população em situação de rua. Gente, mais alguma coisa aí dos fake news? Ou a gente pode ir se encaminhando para as considerações finais? Eu queria só reforçar uma questão, quando eu falei de formação, né? Não que eu não reconheça os dons e as habilidades, não isso, né? Mas eu acho que quando uma pessoa tem formação numa área, você tem como chamar responsabilidade. Mas quando é só o carisma, só o espírito, aonde que a gente vai... como é que a gente vai chamar responsabilidade? E é isso que eu estou falando, né? Quando eu falo de ética, a ética tem a ver com a responsabilidade. Sim. Eu preciso ser responsável. Como é que nós vamos chamar a responsabilidade? Ser responsabilizado, né? Por exemplo, fake news, né? Como nós vamos responsabilizar essas pessoas? Vamos dizer assim, a gente está num momento muito importante na história do nosso país, né? E o que vai ser depois do dia 30? Quem vai juntar os cacos do que vai sobrar dessas mentiras todas? Como a gente vai unir as famílias? Como a gente vai unir os trabalhadores, as pessoas, né? Então, eu acho a própria igreja, eu acho que é uma questão realmente assim que chama a nossa responsabilidade, né? O nome fake news, ele contribui para o fake news. Por quê? Porque no cotidiano da pessoa, ele cresceu
falando que não poderia falar mentira. E o nome mentira pesa sobre o cidadão, sobre o consciente dele, Por sobre isso a eu tô ética insistindo dele. aqui, é mentira. É Isso. mentira. Só que aí quando ele fala assim, fake news, Falso ele testemunho. não associa que o fake news é a mentira. Isso, exatamente. Então, quando eu colocar mentira news, talvez pode impactar mais e trazer para ele isso daí. Porque ele não cresceu ouvindo que não fará fake news sobre o seu próximo. Ele não cresceu ouvindo, não fará falso testemunho do seu próximo. Então, ele não associa e inconscientemente ele não é cobrado, ou conscientemente ele não é cobrado. Por quê? Porque a ética dele foi feita sobre uma mentira. Palavra mentira, não só a palavra fake. Então, se nós trouxermos para o nosso debate, para o nosso dia a dia, falar em vez de fake news, mentira news, ele talvez pode ter uma reacender, talvez daí. isso que a gente pudesse dizer o seguinte, gente, olha só, fake news significa mentira. Mas assim. Pronto, assim, curto e grosso. Mas a gente tem que entender também como funcionam as igrejas neopentecostais. É uma coisa importante a gente não tem domínio disso. Exatamente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu me lembro que eu cansei, como eu já conversando anteriormente com os senhores, eu cansei de ver lideranças, pastores subirem no púlpito e falar muita besteira. Quantas vezes eu fui ver testemunhos de pessoas que claramente eram testemunhos mentirosos, que estavam ali, que falavam, quem nunca ouviu aqui que em tal lugar um pastor ressuscitou uma pessoa? Eu cansei de ouvir isso no Rio de Janeiro, que na igreja de Belfort Roxo o pastor tinha ressuscitado uma pessoa, e logo depois, não, mas isso também aconteceu em São Paulo, não, mas aconteceu no Pará. Então a gente tem que entender como funciona, como que um púlpito permite que, com todo respeito, como que o púlpito permite que a Damares suba no púlpito e fala aquela asneira toda sobre a Ilha de Marajó, sobre aquelas crianças? E detalhe, começou a circular um vídeo e um amigo meu falou, Wallace, eu vi pessoas falando, duas senhoras, ele falou, Wallace, eu vi duas senhoras, tá vendo como a Damares falou era verdade, tá aqui, esse vídeo da lancha. Então, assim, é exatamente isso. Então, como que funciona isso? Então, a gente tem uma liderança que a gente tem esse púlpito, a gente tem a liderança que permite que essas pessoas subam, propaguem fake news, e tem uma coisa muito grave, que eu já cansei de ouvir, e aí a gente tem que voltar na palavra de Deus de novo, que é quando a gente vê algo de errado acontecendo, a gente vê o pastor cometendo algo de errado, e quando a gente vai tentar questionar, alguém fala assim, mas você não pode questionar a liderança de um pastor, porque ele é ungido de Deus, e ele é ungido de Deus, e se você fizer qualquer coisa de errado, o mal vai cair sobre você, porque ele é uma pessoa escolhida. Ora, bola, essa palavra de Deus fala o quê? Que a unção que Deus vos dá, ninguém vos lá tirará. Ou seja, quem é ungido, você está ali, você também é ungido de Deus, né? Você está batizado, então se você está vendo algo de errado, você não pode se calar, você tem que se posicionar. Porque são vidas de pessoas que estão em jogo dentro de uma igreja. E é o povo sacerdotal, não é mérito de um ou de outro, né? Exatamente. Os ordenados estão a serviço do povo, né? O povo que é sacerdotal. Exato. E quando a gente entra na igreja neopentecostal, a gente vê isso acontecer. Então, entenda o que eu quis dizer. Essa doutrinação de domínio, essa doutrinação de controle. de domínio, de controle é a teologia da prosperidade. Então, entenda quando eu coloquei aquele ponto, eu não quis questionar a legitimidade, mas sim essas igrejas igrejas que permitem que essas pessoas se dizem pastores, a sociedade aceita. Certo. E aí a gente não faz nada. Será E a gente se cala, ou seja, Será para o que mal existe? pro mal poder ficar cada vez mais forte, basta que os bons. Por isso que é importante, Sometam. eu acho que, Sometam. como o padre Kelder falou, né, a gente não tem domínio sobre esse tema, a gente está estudando também, Sim. né? Porque também, vamos dizer assim, todas essas questões que estão aparecendo Muito são novo, coisas, né? né, muito... Agora, nas eleições, está aflorando muito, muito forte isso, né? Então, a gente agradece, né? Acho que, assim, ouvir um testemunho do Wallace, que passou por essa experiência, ajuda a clarear, né? O que é essa realidade. Então, eu acho muito bacana e agradeço também a tua sinceridade, né, Wallace, que fala com a gente, né? Muito Eu que bom. agradeço. Eu precisava ouvir também de vocês, porque eu estava numa descrença tão grande em relação à fé. Eu vou ser bem sincero com vocês dois. Ouvir vocês dois foi um alento para mim. Porque ainda dá para acreditar. Não, sério. Então, assim, eu lia muito. Bem-aventurados os misericordiosos de coração. Eu lia muito. Gente, eu lia muito a palavra de Deus. Sabe? Eu lia muito a palavra de Deus. Eu estudava muito a palavra de Deus. E tudo que veio acontecendo nesses últimos anos no Brasil levantou um alerta para mim muito sério sobre
Gente, o que está acontecendo nesse país? O que está acontecendo com o amor a Deus, o amor ao próximo? O que está acontecendo com a solidariedade, com a empatia nesse país? Está acabando. Então, assim, isso faz a gente começar a perder a fé. Perder a fé em Deus, perder a fé no próximo, deixar de acreditar. E eu comecei a passar por esse processo, sabe? E, enfim, e estar aqui foi bom para mim. Eu gostei muito de conversar com vocês, com todos vocês aqui. É um alento para mim, é algo assim, né? É algo do não desesperançar. Então ainda há esperança. E vamos continuar lutando, né? Nossa, fiquei bem feliz agora, viu? É isso. Proporcionar esse tipo de momento. Eu gosto muito de uma palavra, viu? Que eu tenho usado muito. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13. Gostei, Então, 13. olha, de coração mesmo, obrigado a vocês dois, porque eu precisava, tá? Porque para mim Obrigada, né? Muito bom. não tá fácil, não. É Gente, difícil, eu tá? fiquei Conta bem... com a gente, né, Padre Não Kelder? é? Eu fiquei bem emocionada e assim, estou muito feliz por estar podendo, através do Aqui Se Discute, proporcionar esse momento. Foi muito bom. É o que eu gostaria muito de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, é que esse momento aqui, a gente não tem a menor pretensão de converter ninguém, de esclarecer ao pé da letra o que é o fake news. Tudo que ele provoca a gente sabe, mas a gente quer provocar reflexão. A gente gostaria muito que os trabalhadores e trabalhadoras, principalmente, refletissem sobre as coisas que ouvem. Tem coisa que é tão absurda que não merece nem nota. Porque se eu disser aqui das coisas absurdas, eu vou estar reproduzindo, né, o que se vê por aí. Então, toda vez que eu vi uma notícia, uma fala, mesmo dentro de casa, que o irmão fala, porque esse aqui, eu não voto nesse aqui por conta disso, que defende isso, que defende aquilo. Procura saber, sabe? Procura confirmar com quem é da sua confiança. Busca principalmente do seu lugar de fala. Porque de onde você está, como trabalhador, como trabalhadora, como membro da sociedade que observa as coisas. Porque se a gente deixar tudo, levar tudo como se fosse verdade, a gente está fadado a tomar decisões equivocadas. E o que está em jogo nesse país hoje, eu tenho toda a tranquilidade em dizer, sabe, pastora? O que está em jogo nesse país tem 2 projetos. Um representa a morte, e a gente já perdeu quase 700 mil pessoas, quase 700 mil vidas, que não eram números, eram amores, eram filhos, pais, mães. Minha irmã faleceu de Covid. Pois é. Então, nós perdemos amores, né? Então, esse é um projeto de morte. O que está em disputa agora é um projeto de morte e um projeto de vida. A gente precisa decidir de que lado a gente está. Eu acho que isso é fundamental. Esse é o apelo que eu gostaria de deixar e, assim, agradecer, se ninguém tiver, né? Eu sei, se a gente quiser tocar, a gente fala aqui a noite inteira, mas, assim, agradecer muito o Padre Kelder, pastora Claudete, o Scooby e o Wallace, por esse momento, tá bom? Eu E queria... aí vocês podem fazer as considerações de vocês. Eu queria agradecer muito o convite. Foi muito bom para mim estar na presença de todos vocês aqui. Me fez muito bem. E também queria deixar um recado para os trabalhadores e trabalhadoras para que não caiam nesse discurso dos seus patrões de que vocês têm que votar em tal pessoa, porque se você votar em tal pessoa, você vai ganhar 200... Gente, não caiam nesse discurso, porque o que você vai ganhar hoje vai ser uma bonificação para uma compra de um voto. E muito provavelmente, você deixa de ganhar um aumento salarial justo, um aumento salarial digno com o governo do Lula. Então, pense sobre isso. Não tenha medo. Vamos olhar a esperança. Vamos acreditar no Brasil feliz de novo. Queria lembrar vocês que foi no governo Lula que nós tivemos os maiores aumentos salariais, porque eles eram baseados no PIB, e a gente tinha salários mínimos muito baixos, e no governo Lula nós tivemos um aumento substancial do nosso salário mínimo, e Lula já tem esse compromisso de novamente aumentar o salário esse que já está, mais uma vez, sendo rebaixado pelo atual governo. Então, pessoal,
não caiam nesse discurso desse presidente, como a Clemildes colocou aqui. Ele fala em família, mas ele não se preocupa em família. Ele não se preocupa, porque se ele se preocupasse com família, eu volto a dizer aqui, 60 milhões de brasileiros não estariam passando fome. Então pense nisso na hora do seu voto. Seu voto ele é muito importante. E sim, a gente vai mudar esse país e a gente vai ter um país feliz de novo. E é isso que eu queria deixar claro aqui para vocês. E também avisar que na segunda-feira eu vou estar na TV Sintect conversando sobre a fake news na Petrobras. A gente vai falar também sobre os Correios, né, Braga? Na segunda-feira. Então não deixe de acompanhar a gente também na TV Sintect. Então, muito obrigado a todos e a todas. E estamos juntos aí com a esperança, com a certeza de que 1º de janeiro de 2023 a gente vai ter esse Brasil novamente voltando para o rumo correto. É isso. Obrigado, Wallace. agradeço. Minhas considerações finais, agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente tem um podcast lá, Café com Scooby, a gente procura trazer conscientização, politização, consciência de classe para as pessoas. E dizer que por trás da Mentira News tem um projeto de governo que visa privatizar as praias, privatizar as escolas da universidade pública, e essa desigualdade social que é gritante hoje vai se tornar ainda maior. Privatizar as almas. Privatizar as almas. Igual foi no debate lá, o menino queria só privatizar tudo, né? Então, parece ser, muitas das vezes, uma mentirinha boba, como algumas pessoas falam, mas não é não. Mentira é mentira. Mentira é mentira, não existe pecadinho como os cristãos pregam, né? Não existe pequeno pecadinho nem pecadão, pecado é pecado, erro é erro. Então, por trás de uma mentirinha boba, que aparentemente se fala uma mentirinha boba, mas não existe, o correto nem é isso, mas tem um projeto de destruição da sociedade que a gente conhece hoje, que é SUS, que é colégio, repito, universidade pública, privatização das praias, que fique bem claro, tem um projeto de privatização das praias. Scooby é 5% só, começa com 5%, depois vai 10%, mas pensa que não, as praias estão todas privatizadas e a população está tudo num conglomerado pequeno ali que sobrou para ele. Então, fique o recado que nada é por acaso, tudo faz parte de um projeto maligno de governo. Obrigada, Scooby, pastora. Quero agradecer o convite, foi muito prazeroso e também esperançoso estar com vocês, ouvir, né, e refletir junto. E quero deixar assim uma mensagem de esperança. Nós temos esperança porque nós somos um povo alegre. Acho que a gente tem que recuperar essa alegria de viver, a esperança, né, de que nós somos capazes de mudar essa situação que está aí, né? E a questão toda está no coletivo, não está no eu, mas está em nós. Então a gente recuperar também essa dimensão comunitária, do cuidado amoroso, né? Desse Deus realmente que é amor e que se manifesta como amor na nossa vida. É desse Deus que desce, né? Não um Deus que está acima, mas um Deus que desce e que está aqui no meio de nós e quer o bem comum. Então, que nós possamos lutar, todos e todas, pelo bem comum. Foi um prazer. Prazer, meu. Obrigada, pastora. Sou eu agora? Então, agradecer, né? Foi muito bacana. Eu acho que é uma injeção de ânimo para a gente, né? A gente poder partilhar e conhecer histórias bonitas, né? Perspectivas bacanas também. Muito bom. Minha mãe tem 86 anos, né? E ela não votou no primeiro turno. E essa semana eu fui visitá-la. Quando eu abri o portão, ela virou para mim e falou assim: olha, se o Lula depender de mim, do meu voto para se tornar presidente, ele vai ganhar as eleições, porque eu vou votar no segundo turno, porque é inadmissível o que está acontecendo no Brasil. 86 anos, né? Então é isso, eu acho que minha mãe naquele momento assim, me encheu de ânimo e de esperança, né? E acho que a esperança vem disso, né? Das pessoas que acreditam na possibilidade de um mundo novo, de um mundo melhor, de um mundo bom para todo mundo, né? E eu termino aqui lembrando as palavras dos bispos aqui do Estado, né, os bispos católicos, que ontem escreveram uma mensagem de Roma, lá do túmulo de Pedro, dos túmulos, né, de São Pedro e São Paulo, na visita que eles estão fazendo ao Papa, que acontece de tempos em tempos, e eles dizem, né, que a mentira e o medo não podem se sobrepor à verdade que a realidade teima em nos mostrar. E é a realidade que deve iluminar o nosso voto, né?
Então, que a gente tenha essa consciência e que a gente enfrente a mentira e o medo com coragem, com a verdade e com a fé. Grande beijo para todo mundo. Obrigada, Padre Kelder. Eu quero, antes de encerrar, Tônia, aproveitar para fazer aqui um convite. Tem uma marcha agora às 17 horas, uma marcha das mulheres com Lula e Casagrande, que vai ter uma concentração em frente à UFES, exatamente porque a gente tem lado, né? Então a gente está defendendo um Estado melhor e um país melhor para o povo voltar a ser feliz de novo, viu, Wallace? E eu queria que a gente encerrasse aqui, falando todo mundo junto, agradecendo a cada um de vocês e falando todo mundo junto aqui. Foi bom estar aqui, foi bom estar com vocês, porque aqui se discute. Vamos embora junto? Foi bom estar com vocês. Foi bom estar aqui, porque aqui se discute. Religião, política e futebol. Também.